Então vamos começar, né, gente? Vou dar início aqui à apresentação, tá, da aula e vou ficar no cantinho como sempre, tá? Hoje nós vamos falar sobre rotina, porém a rotina não na prática, porque essa aula da prática de como vocês montarem a própria rotina já foi dada, né? Porém, o que eu vou falar sobre rotina hoje é imensamente importante para que vocês possam, de fato, conseguir colocar a rotina em prática, tá? Então, é uma aula um pouquinho mais rápida, porque é só para que vocês entendam, né, a importância da rotina no dia do bebê e o que de fato é importante para que vocês apliquem, tá? Então, vamos lá. Quando criamos a rotina naturalmente, né, gente? Por que a gente tende a não criar uma rotina com os bebês de forma correta quando a gente deixa isso solto, ser criado naturalmente? Porque quando é que a gente cria essa rotina, gente? A gente cria a rotina quando a gente chega na maternidade e tá com dores, com a adaptação do bebê. O bebê, por sua vez, ainda tá se adaptando, porque acabou de sair de dentro do útero, que era uma realidade totalmente diferente para ele. Então, uma série de coisas, né, que envolve os primeiros dias quando a gente chega na maternidade. A gente está tomada por hormônios, por dores, né, por amamentação, adaptação, por insegurança. Então, tem todo um cenário que a gente se apega a coisas que não precisávamos nos apegar, com medo do comportamento do bebê, porque quando o bebê nasce calminho, que ele não é tão sensível, que a gente chama que o bebê é bonzinho, né? Que muitas pessoas dizem, meu bebê só come e dorme. Normalmente, quando isso acontece, o bebê ele tende a nos deixar mais tranquila e a gente seguir uma sequência boa, né, de atividades, uma rotina, criar essa rotina naturalmente, e ela às vezes acontece de ser uma rotina boa. Mas o normal é que o bebê está se adaptando, então ele chora, ele está se adaptando à comida, ele está se adaptando à amamentação, a como sugar no peito, ele ainda não sabe, né? Então, a mãe também está cheia de dores, dores nos seios também, porque está se adaptando a essa amamentação. Tem os hormônios que tendem a fazer nossa cabeça pensar sempre em coisas muito negativas. Então, sempre que o bebê chora é um desespero, a gente fica pensando mil coisas que podem ser. Então, tudo isso faz a gente criar hábitos ruins para os bebês, né? E não pensar numa rotina, e todo dia a gente testa uma coisa e faz uma coisa diferente, e o bebê fica sem entender, e o comportamento do bebê se torna cada vez mais difícil. Por quê? Naturalmente, o bebê não entende o que se passa com ele, porque ele acabou de nascer, ele está se desenvolvendo, a cabeça está se desenvolvendo, e ele naturalmente muda a sua visão do mundo todos os dias. E se a gente não traz uma segurança para o bebê todos os dias, a gente oferece uma coisa diferente, uma forma diferente de fazer, uma pessoa diferente, ou pequenos detalhes do nosso dia a dia que a gente vai fazendo de forma diferente, o bebê tende a se comportar de uma forma muito assustada, alerta, porque ele acabou de nascer, ele está vivendo um mundo totalmente diferente, cheio de necessidades que antes ele não tinha. Então, obviamente, ele vai chorar, ele vai se sentir desconfortável, ele vai tender a ter comportamentos para suprir, digamos, necessidades básicas. E esses comportamentos do bebê, né, de chorar, de realmente dar escândalo por alguns detalhes, é porque é a única forma que ele tem mesmo de comunicação, né? E é a única forma que ele tem de mostrar que ele está sentindo desconforto. E óbvio, para um bebê que estava sendo nutrido por um cordão umbilical, é muito comum que ele nasça cheio de vontades que ele não tinha antes, e isso para ele seja um incômodo constante, né? Acontece de alguns bebês nascerem bem bonzinhos, que não são tão sensíveis, mas são mais difíceis. O normal é que o bebê nasça mesmo aí cheio de sensibilidade em relação a tudo, né? Porque para ele tudo é muito diferente.
Então, afinal, por que que a gente deve fazer rotina, né, gente? Primeiro, por quê? Porque já foi comprovado que o bebê consegue prever ações. Então, se você cria realmente uma sequência diária das mesmas ações com o bebê, ele vai absorver isso e ele consegue prever o que vem depois. E é justamente essa previsão que faz o bebê se tornar um bebê muito mais calmo, tranquilo, para viver cada atividade que ele precisa fazer durante o dia. Porque mesmo ele sabe o que vem depois, ele sempre sabe o que vem depois. Então é isso que faz o bebê se acalmar. Então por isso que eu digo, sempre vocês têm que lembrar que qualquer coisa, qualquer ordem que vocês tirem a sequência do lugar, isso vai impactar na absorção da rotina do bebê. Lógico que nos primeiros dias, né? Depois, isso tende a ficar mais tranquilo. Se um dia ou outro você precisar sair da rotina, não tem nenhum problema. Mas, por quê? Porque ele já absorveu e ele vai entender normalmente quando você voltar. Mas durante a implantação é muito necessário, até que ele absorva realmente que isso é uma rotina, né? Você precisa fazer tudo exatamente igual todos os dias. E exatamente igual não significa ter um horário fixo, né? Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Exatamente igual é uma sequência de atividades exatamente igual. Então, isso causa a tranquilidade e a felicidade do bebê. É quando o bebê é aquele bebê simpático, tranquilo, porque ele sabe o que vem depois, então ele vai para cada atividade de forma muito calma, né? Porque ele já sabe o que vem depois. E ele vive, brinca, tem muito mais equilíbrio mesmo para viver, ser um bebê tranquilo, né? Muitas mães me perguntam como eu consigo que meus bebês brincam, que eles brincam com os brinquedos, eles brincam um pouco longe de mim, eles sentam, brincam sozinhos, eles só têm 1 ano e 4 meses hoje e eles brincam, muitas vezes eles sentam e brincam sozinhos. Normalmente quando eu estou, eles querem atenção, claro, e vem brincar comigo, mas sempre com a maior tranquilidade do mundo. Se deixar dentro do cercadinho, eles ficam e brincam, né? Se deixar fora, eles ficam e brincam. Então, eles são super tranquilos para todas as atividades. E isso vai muito da questão da previsão. Eles já sabem que aquela hora é hora de brincar e que depois vai vir a hora de dormir e eles vão dormir tranquilo. Quando sai do sono, eles já sabem que é hora de comer e eles já esperam aquilo. Quando a gente coloca na cadeirinha, eles ficam, eles comem com calma, eles têm tranquilidade, porque essa previsão é que dá isso a eles. E não são só os meus bebês, mas são inúmeros aí, não tem nem conta que isso já foi comprovado mesmo, que é uma realidade e que os bebês realmente vivem muito melhores dessa forma quando você traz essa rotina para ele, inclusive e principalmente em relação ao sono, tá? Então, outro ponto muito importante de se fazer a rotina, gente, é para a mãe na situação de atender as necessidades do bebê. Quando você faz a rotina, você consegue atender as necessidades do bebê antes que ele realmente precise. Isso evita o choro do bebê, você nunca deixa de atender uma necessidade, tanto de soneca, de comida, de atividades, de higiene. Por quê? Porque aquilo já virou um hábito para você. Então você já segue uma sequência e você atende as necessidades do bebê antes dele precisar, tá? Então, isso para muitas mães, por exemplo, se você tem uma rotina, quando o bebê chora, você sabe exatamente o que ele está precisando, porque você já sente o que bagunça a cabeça do bebê, né? Os saltos de desenvolvimento são marcos de desenvolvimento. O que eles significam? Que o cérebro do bebê aumentou. Quando o cérebro do bebê aumenta, ele tem novas capacidades. Então ele passa a enxergar melhor, a ter todos os sentidos melhor, e ele passa a perceber muitas coisas e ele ganha a capacidade de fazer mais atividades, né? De ter mais habilidades.
e isso vai, a cada salto, vai aumentando as habilidades que ele consegue fazer, e ele vai se desenvolvendo e vai mudando a visão dele das coisas. Quando ele nasce, ele só consegue ver a mãe, depois ele já consegue ver a mãe e o pai, depois ele já consegue ver várias pessoas, e a visão dele vai melhorando, a questão dos detalhes, da distância, e tudo isso vai mudando a forma do bebê perceber as coisas, né? Além das outras inúmeras habilidades que ele vai adquirindo, né, em relação principalmente a habilidades motoras, né, e as cognitivas, que são de adquirir conhecimento todo dia. Se o cérebro do bebê aumenta numa velocidade enorme durante o primeiro ano, ele consegue mudar uma imensidão de coisas na cabeça dele, além de absorver muitas informações todos os dias. E é justamente isso que a rotina faz, tranquilizar a cabeça do bebê para passar por esses momentos. Então, por isso, os bebês que estão passando em saltos de desenvolvimento, que têm uma rotina implantada, eles tendem a passar por esses saltos muito mais tranquilamente. Mas passar pelo salto tranquilamente não quer dizer não sentir os sintomas, tá, gente? Porque é quase inevitável, mas é passar muito melhor. Se um bebê que vai para um salto de 4 meses sem rotina, ele vai acordar 10 vezes numa noite. O bebê que vai com rotina, ele vai acordar 2 ou 3 no máximo, né? Então, isso depende, obviamente, do bebê, né, da rotina e de como você se comporta nesse momento, mas ele vai tender a acordar algumas vezes no início, depois ele não acorda mais. Já se você não tem rotina, ele vai ficar fazendo isso durante todo o salto, por várias vezes, e depois do salto vai continuar, porque provavelmente você vai criar uma associação, porque você não entende o que está acontecendo, e aí isso vai virando uma bola de neve ao longo do primeiro ano do bebê, e pode se arrastar aí por até 5 ou 6 anos o bebê sem dormir bem uma noite inteira, né? Então, além disso, né, bebês mais felizes, que eu até coloquei já em cima, e tempo para a mãe fazer outras atividades. Gente, não adianta a gente querer negar que a gente não tem outras atividades para fazer. A gente tem as próprias coisas do bebê para cuidar, a gente tem a casa, a gente tem, muitas mães trabalham fora, tem mesmo outra pessoa que cuide do bebê também tem os afazeres dele e de outras coisas. Então, é necessário que a gente tenha uma previsão do nosso dia. E quando a gente implanta uma rotina, a gente consegue que isso seja uma coisa bem estruturada. Quando a gente tem uma estrutura, isso é em tudo na nossa vida. Se a gente sabe o que vem em cada parte do dia, nossa vida fica muito mais organizada para a gente efetuar as tarefas que a gente precisa, né? A gente fica muito mais tranquilo para isso. Então, isso faz a mãe ter essa segurança e essa organização para realmente seguir fazendo tudo que ela precisa, inclusive cuidando dela mesma, porque a gente é mãe, mas não deixamos de ser uma pessoa por causa disso, né? Temos nossas necessidades pessoais que precisam ser atendidas. E rotina, isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Porque as pessoas têm esse tabu. Rotina não é hora para tudo, né? Esqueçam a rotina como uma forma de relógio. Sim, você vai precisar usar o relógio, mas rotina é ter uma sequência de atividades. Você vai usar o relógio apenas para ter um cuidado de não passar da hora da soneca do bebê, tá? Então, rotina não é ter hora para tudo, e sim ter sequência de atividades. É isso que vocês precisam registrar na cabeça de vocês, né? Não é porque você passou alguns minutos de qualquer atividade com o bebê que seu dia vai virar um caos. Não é porque tem rotina, você precisa seguir um relógio pontual ao extremo. Claro que não, até porque o dia do bebê varia bastante, né? O que você precisa seguir sempre é não passar do horário dele dormir, né? E de fazer idade com essa questão do sono. Então, qual é o papel do ritual, né, no meio de toda essa rotina, no meio do dia inteiro do bebê? Vamos lá, então, o papel do ritual em toda essa prática dessa rotina, né? Como é que o ritual auxilia no dia a dia, né? O ritual, gente, ele é a base do bebê.
como é que o bebê vai ter essa previsão? Óbvio que com o tempo ele vai aprendendo o ciclo, que quando ele acorda ele come, que quando ele come ele brinca, e assim a sequência da atividade geral. Mas no início, o que o bebê mais se apega, o que o bebê mais entende, são pequenas ações que você faz, que são muito características antes de você realmente iniciar aquela atividade específica, tá? E isso são os rituais. Então, principalmente para a hora do bebê ir dormir, é necessário que você aplique o ritual e leve isso realmente a sério. Todos os dias, antes do bebê dormir, é muito necessário que você coloque uma sequência de atividades para que ele identifique que aquela hora é a hora de dormir e ele se tranquilize, ele relaxe para isso. Mas claro que nenhum bebê vai fazer isso repentinamente. Por exemplo, o bebê tá brincando, você de repente leva ele pro quarto, ele vai sentir, ele não quer dormir, ele quer brincar, ele estava brincando. Então, você não deve fazer essa mudança rápida, de uma hora para outra. Você deve ir gradativamente levando o bebê pro quarto e fazendo ele relaxar para começar a demonstrar que ele vai dormir. E ele já ter sono e estar preparado para isso. Tá? Vou falar um pouquinho mais disso na hora de falar dos tipos de rituais. O ritual, né, tem o papel de dar a previsão das principais atividades do dia do bebê, como a hora de dormir à noite, de tirar as sonecas, de comer e de acordar. Então, assim, além da hora do sono, né, que são as horas de tirar as sonecas e do sono noturno, além da hora de acordar, para ele saber que aquele momento é a hora de acordar, também tem um certo ritual para ir para a hora da alimentação, que na verdade é você apenas sempre procurar fazer a alimentação do bebê sempre em lugares específicos, né, para que ele já reconheça que vai comer, né, e você, de preferência, lugares calmos, que não tenha nada distraindo muito o bebê, porque ele vai tender a focar no que ele está fazendo, na comida e tudo mais, ele já vai anteceder que agora é a hora da alimentação, tá? Então, vamos lá, além dos rituais que eu falei agora, tem a sequência de atividades. Por que essa sequência de atividades é tão importante e qual é ela, né? Essa sequência de atividades, eu sempre falo, até chamo de ciclo do bebê feliz, que é você fazer sempre essa sequência. O bebê acordou, ele vai comer e depois ele vai seguir para fazer uma atividade. Depois da atividade, ele vai novamente dormir, depois, quando ele acordar, ele come e vai brincar para depois dormir novamente, e assim ele vai levando todo o dia dele, tá? E fazendo esses ciclos, sempre seguindo esses ciclos. Claro que nem sempre você vai conseguir um ciclo bem bonitinho desse jeito, porque, por exemplo, quando o bebê é muito novo, você não consegue juntar a alimentação com o sono, porque o sono vai chegar primeiro do que a alimentação. Então, é por isso que a gente sempre escreve a rotina, para que a gente possa encaixar tudo bem certinho. Mas quando o bebê fica um pouquinho mais velho, você já pode fazer esse ciclo tranquilamente a cada período, para que o bebê realmente faça esses ciclos durante todo o dia, chegando com todas as necessidades atendidas para o sono noturno, né? É assim que ele consegue dormir uma noite inteira, sem precisar comer, sem precisar acordar por nenhum motivo. É quando ele chega tranquilo diante de um dia que foi maravilhoso e completo, tendo atividades, tendo a alimentação correta e tendo também o sono que ele precisa para descansar, tá? Então, por que existe essa sequência e por que ela é primeiro sono, depois alimentação e por último atividade? Por que ela segue isso, gente? Porque faz com que o bebê não crie o hábito de sempre dormir de barriga cheia. Porque quando ele cria esse hábito de sempre dormir de barriga cheia, ele acaba acordando de madrugada entre os ciclos para encher a barriguinha, né? A cada 2 horas, a cada 2 horas e meia, 3 horas,
para encher a barriga para poder voltar a dormir. E na verdade isso não é fome, porque ele já saciou a fome dele durante o dia, é só um hábito. Então, para que o seu bebê não cresça com esse hábito, né, ele deve seguir essa sequência. E por que essa sequência não é uma coisa comum? Porque quando o bebê nasce, ele nasce só dormindo e comendo, dormindo e comendo. Ele tem muito pouca energia, né? Então tudo que ele come é para abastecer o corpo dele, o crescimento e tudo mais. Então o bebê praticamente só come e dorme quando ele é recém-nascido. E isso faz com que as mães levem isso mais para frente. Sempre ele como o mamar, né? Como o sugar, na verdade, é um prazer para o bebê, faz com que ele sugue. E ele relaxa, ele tem um prazer, então ele dorme. Uma necessidade que acaba virando uma necessidade emocional, um prazer para o bebê, então isso causa um relaxamento nele e facilita realmente ele a dormir. Então as mães, por ter mais facilidade, colocam o bebê no peito, assim ele se acalma e dorme. Só que isso vai criando aquela necessidade do bebê de acordar a cada período, para precisando do peito para voltar a dormir. Tá? E quando você cria esse ciclo aqui, é um ciclo que o bebê não cria essa dependência de ter que ter a comida para dormir. E isso para o futuro é muito bom, porque a gente não tem esse hábito, né? Por exemplo, hoje a gente não enche a barriga para poder dormir, né? Ao contrário, nós adultos, se a gente for dormir de barriga muito cheia, incomoda, né? Então o normal é que a gente acorda, a gente faça uma refeição e a gente vá para as nossas atividades. É assim que ele vai seguir, inclusive quando ele for para o colégio, por exemplo, e ele tiver que vai acordar, vai se alimentar e vai estudar. Então essa é a sequência natural das coisas, não natural, no caso, é a sequência que nós vivemos hoje em sociedade e tendemos a ter, né, mais facilidade no futuro em viver dessa forma, né? A gente tende a ser muito mais efetivo no nosso dia a dia quando as coisas se comportam assim, né? Ninguém gosta de comer e dormir com a barriga muito cheia. Então é isso que vocês precisam não adaptar, não criar esse hábito no bebê de só dormir após mamar. Tá? Muitas já criaram e a gente vai partir em breve para retirar essa associação, essa dependência de só dormir mamando, né? Porque isso cria o hábito, o bebê só sabe dormir mamando, então ele não sabe dormir de outra forma, então a gente vai ensinar de forma muito carinhosa, muito amorosa, né? Para que o bebê aprenda realmente a dormir, assim como ele aprende qualquer outra habilidade, né? Então, vamos lá. Justamente sobre o que vocês estavam aí reclamando, né, no chat, é muito comum, gente, a resistência da família. A minha própria foi super resistente, né? Inclusive minha mãe dizia que eu era uma louca, que nunca viu se colocar bebê no berço para dormir sozinho, que todo mundo na vida botou o bebê balançando, que todos os filhos foram criados dessa forma, que isso não existe e tal, e eu não dei ouvidos a isso, ao contrário, eu sempre procurava matérias, sempre procurava artigos científicos, trazia eles para assistirem, lerem o que eu estava lendo, ver isso, porque eu estava fazendo isso baseado em alguma coisa séria, né? Eu não estava fazendo isso por loucura, e sim porque eu queria o bem dos meus filhos, né? E por consequência da família como um todo, porque quando você adapta uma rotina à sua família, você não melhora só a sua vida quanto mãe. Você melhora principalmente a vida do bebê, que passa a ser um bebê imensamente mais tranquilo, mais feliz, mais simpático, mais risonho, e isso não tem preço. E o que é que isso faz? Faz a felicidade da família toda, porque quando você não está bem, você acaba perdendo a paciência, entrando em depressão, descontando no seu parceiro, fazendo todo uma confusão dentro da sua casa que não precisava existir,
né? Nos primeiros meses do bebê, né, até 2 meses, no máximo 3, é comum que a gente tenha uma certa privação de sono, que o bebê acorde uma vez ou duas na madrugada, mas depois disso, se isso se prolonga por muito tempo, seu cérebro, a sua condição física não vai aguentar e vai responder de alguma forma, né? E essa forma sempre vem através do seu comportamento, da sua cabeça, da falta de paciência. Existem mães até que descontam no bebê involuntariamente, porque acha a cabeça já não está aguentando, suportando aquilo ali, né? E não precisa ser assim. A gente precisa ter a nossa família do nosso lado, mostrando que é isso que a gente busca, trazendo eles para participar, para assistir o conteúdo que vocês estão assistindo, mas principalmente, gente, a praticar. Porque quando foi que minha família viu que o que eu estava falando realmente era real? Quando começaram a ver o resultado dos meus filhos, né? Quando meus filhos dormiram a primeira noite, 12 horas de sono sem acordar, e isso foi se prolongando, acontecendo várias vezes, foi assim que tanto o meu marido aderiu, quanto a minha mãe, que ficou impressionada e viu que isso realmente isso funcionava, né? E foi quando eu comecei a ajudar outras pessoas e todo mundo incentivou a trazer isso aqui para a internet. E foi quando eu comecei toda essa proposta que eu tô aqui com vocês, né? Mas é isso que faz as pessoas terem essa nova percepção, porque isso é muito novo. Um bebê para balançar no colo e tudo mais. Isso a gente está induzindo o bebê a dormir mais rápido, isso não é só instintivo, né? Isso tem inúmeras coisas que não são instintivas e são coisas que a gente vem carregando de uma geração para outra. Por exemplo, dar a chupeta. Muitas mandam dar a chupeta. Dê chupeta, dê chupeta, dê chupeta. E, na verdade, isso é cultural. Sabe-se que a sucção é um relaxamento e um prazer para o bebê. E, obviamente, se você dá uma coisa para ele chupar, que é a chupeta, isso vem há séculos, e ele se acalma, né? Comprovadamente ele se acalma, né? Já foi medido batimentos e tudo mais do bebê, frequência de respiração, e quando você dá a sucção, imediatamente o bebê se acalma. Então, a chupeta é uma coisa natural? Não é natural, ela é cultural, né? Vem passando de uma geração para geração, de geração para geração. Então, isso muitas coisas que a gente faz não são instintivas, não são naturais, são coisas muito culturais. Inclusive essa questão de tratar o bebê dessa forma, de balançar no colo, de ser muito, criar muito esse apego, é uma coisa muito brasileira. Por exemplo, se você for lá para fora, Estados Unidos, o comportamento das pessoas são completamente diferentes, né? Você vê, tanto que a gente vê muito na rua, os americanos passeando com os bebês no carrinho e tudo mais, porque eles têm mais esse desapego em relação a essa questão de estar com o bebê tão próximo. Mas rotina não tem nada a ver com isso. O que eu quero mostrar é que isso é cultural, né? Não é uma coisa que você está fazendo, que ser mãe tem que ser uma coisa instintiva. Não, né? Porque hoje ela não é instintiva, ela é muito cultural. Então, você aprender formas de acalmar, de deixar seu bebê mais preparado para viver as atividades dele durante o dia e para ele dormir melhor, não tem nada de errado, e vocês precisam estar seguras quanto a isso, né? E passar essa segurança para as pessoas, porque se elas vêm contactar vocês, se elas dão aquele julgamento sem saber o que estão falando, e vocês não têm segurança do que vocês estão fazendo, aí vocês vão ficar cheias de dúvidas na cabeça, aí vocês vão tender a não fazer a coisa da melhor forma, a você permitir que eles saiam daquela estrutura que você criou e vai desandar o que você está fazendo, né? E aí a coisa não vai funcionar de fato. Então você precisa estar consciente, firme, segura de que você não está fazendo absolutamente nenhum mal para o seu bebê, né? Você está fazendo bem. Se você pegar, tem pessoas que falam, mas uma rotina com o bebê a mãe cria naturalmente, se você não tem que ser aprendido, não tem que ser determinado e tal. Tem pessoas que criticam falando isso.
E se é assim, então por que que a gente coloca o bebê no colégio, né? Porque logo daqui a pouco, com 2 anos, 3, ele vai para a escolinha. E o que é que ele vai encontrar na escolinha? Uma rotina. Porque a escola tem hora para chegar, hora para comer, hora para fazer atividade, hora para tudo, né? Então, ir para o colégio está errado, então o certo é você criar e fazer seu bebê aprender as coisas em casa, porque não é para ele ter uma rotina estipulada, é para ele ter uma rotina criada naturalmente. Isso não tem muito sentido, né, gente? Tipo, isso não é uma coisa, porque as pessoas querem, se você criar seu filho bem despojado, sem criar rotina nenhuma, fazendo ele dormir a hora que ele quer, deixando ele bem livre, você é errada. Porque você está deixando seu bebê livre, porque você não é uma mãe desnaturada, porque você não está nem aí, porque seu bebê faz o que quer, eles lhe julgam, as pessoas lhe julgam, independente do que você estiver fazendo. E se você está botando uma rotina, você quer tratar seu bebê dessa forma e implantar isso para que seja o bem para ele, para que ele realmente tenha uma maior felicidade, uma maior estrutura, uma maior segurança dentro da sua casa, aí as pessoas vêm e fazem o quê? Procuram formas para lhe julgar também. Então, independente do que você fizer, do que você for, sempre vão existir aquelas pessoas contra, aquelas pessoas que vão falar que está errado, que não querem, principalmente porque iniciar uma rotina é uma coisa difícil, não é uma coisa que seja, digamos, que esteja pronta, né? E o que é que normalmente, principalmente quando se trata de marido, eu sei por experiência própria e também por inúmeras que eu já conversei e falei sobre isso, né? Ao longo desse tempo trabalhando com tantas mães. Os pais, né, principalmente, né, os homens, os maridos, são muito resistentes, porque normalmente eles não querem aderir àquela rotina, eles não querem ter um padrão, eles não querem sair da zona de conforto e fazer aquilo, né? Então, e você fica cobrando que aquilo seja feito daquela forma, daquele jeito, e tudo que tira a gente da zona de conforto, né? Tudo que faz a gente sair de uma coisa que a gente vai fazendo sem pensar, a gente acaba sendo resistente. Qualquer mudança que a gente tenha, a gente é resistente. A gente precisa aterrissar para isso, né? A resistência das pessoas da nossa família, principalmente do nosso parceiro, está em quê? Que ele não quer realmente ter uma sequência pronta para seguir com o bebê. Ele quer fazer de qualquer jeito. Ele não quer ter que pensar. A gente já trabalha o dia todo, cansativo e tal. Ele não quer chegar em casa e ter que seguir uma sequência. Ele quer realmente fazer de qualquer jeito, do jeito dele, do jeito que ele pensa. E isso não dá pra gente julgar. Talvez tenha um sentido das pessoas pensarem assim. Só que se você pensa, isso a curto prazo é racional, mas a longo prazo não é, né? Porque acaba fazendo o quê? A pessoa chega cansada do trabalho, né? Você que fica com o bebê o dia todo, aí você vai ter um bebê estressado, irritado o dia todo, sem dormir de noite, indo dormir 11 horas, meia-noite, sem hora para dormir, ligando televisão, fazendo o bebê ter uma estrutura insegura, e o bebê vai sempre estar colado em você, não vai querer ficar com outras pessoas, porque ele é muito seguro, ele tem sempre um pé atrás com tudo. Então isso vai gerar uma consequência dentro da família de vocês a longo prazo, que não vai ser bacana para ninguém, né? Então, mas se isso gerar a longo prazo para sua família, ninguém vai dizer que é porque você não implantou uma rotina antigamente, né? Mas aí você precisa mostrar para essas pessoas que é uma oportunidade agora, né? Que se você começar agora, no futuro, vocês em breve vão estar com uma família tranquila, com um bebê tranquilo, dormindo bem a noite inteira, vocês tendo um espaço, inclusive enquanto casal, para fazer programas à noite, para jantar tranquilamente, para tomar um jantar, um vinho, uma coisa, fazer um programa de casal, de relacionamento, e conseguir estruturar o casamento, continuar bem no casamento, porque acontece muito. Inclusive tem uma das mães dizendo que já eu preciso, porque eu preciso salvar o meu casamento, né? Então isso é muito comum, porque o bebê não dá trégua, o bebê não deixa a mãe dormir, não deixa o pai dormir. E qual é o momento que o casal tem para si? Não tem.
né? Não tem. E quando o bebê dorme cedo, dorme corretamente, a quantidade de horas que ele precisa dormir, dorme cedo, isso gera o quê? Gera você ter um momento seu no seu dia, né? E esse momento você pode tanto fazer outras atividades, quanto você ter um tempo para se dedicar ao seu parceiro, né? Então, gera todo um futuro melhor para a família inteira, mas precisa ter esse esforço inicial, e tudo que é um esforço, as pessoas acabam sendo mais resistentes a essa mudança. Mas na rotina você deve incluir o irmão mais velho, você deve incluir o pai, né? Porque se você chega para eles, olha, dentro da rotina a sua função é fazer isso e aquilo, é dar banho. O pai adora ter esse momento de intimidade com o filho, né? De dar o banho é ótimo para os dois, e o bebê já pode tomar banho de chuveiro assim que nasce, né? Então a gente tinha essa coisa de pensar que podia entrar água no ouvido e tal, de uma resistência que tinha que usar a banheira, e isso não é real, só tem que ter um cuidado, mas pele com pele não escorrega. Então, uma coisa muito boa é o pai dar banho, né? Participar da rotina de uma forma efetiva, sabendo qual é o papel dele, contar uma história para o bebê dormir, só a voz dele mais grave cria uma intimidade, uma aproximação com o bebê, né? Então, tem toda uma série de coisas que você pode fazer com o bebê e com a sua família, que vá deixando as pessoas quebrarem mais essa resistência, né? Mostrando, trazendo elas para assistirem um conteúdo, né? Traz seu marido, sua mãe, sua avó, quem quer que esteja contra, para assistir, para ver como é que acontece. Tantas mães, tantas famílias são impactadas por isso, né? Que muda completamente a vida de todas essas famílias para o bem, né? E ninguém faz isso porque não gosta do filho, todo mundo faz porque ama o filho, né? E para você estar bem para cuidar do seu filho, você precisa disso, tá? Então, lembrem de ter esses argumentos para utilizar com as pessoas que não estão colaborando com você, para que elas passem a fazer isso. Porque se você tenta seguir sozinha e não convencer ou deixar elas de lado, muitas chegam lá dessa forma também, mas é bem mais difícil, né? Então, eu tenho até um depoimento de uma mãe que, até Diane, né, lá do Instagram, ela sempre tá nas lives, sempre posta, e ela colocou que quando foi para uma reunião, ela me mandou primeiro desesperada, dizendo que ia desistir da rotina, porque a mãe tinha brigado com ela, que aquilo não existia, que disse que não ia seguir nada, e era a mãe que ia ficar com o filho para poder ela voltar a trabalhar. Então ela desistiu, porque a mãe não ia seguir e tudo mais. E por um acaso do destino, ela precisou ficar interna alguns dias, e a mãe ficou com o bebê, e acabou seguindo a rotina conforme ela tinha determinado e tudo mais, e mudou completamente a visão dela sobre isso, né? Ela me mandou várias mensagens depois, dizendo que a mãe tinha mudado completamente, tinha visto que funcionava e tinha mudado completamente o comportamento em relação a isso, que ela estava muito feliz. E que o bebê estava caminhando da melhor forma possível, dormindo bem melhor e tudo mais. Então, vocês precisam lembrar disso, que é muito melhor vocês trazerem a favor de vocês, explicando a base, mostrando os conteúdos, do que vocês apenas ficarem com essa insegurança e não responder nada, e ficarem brigando, batendo de frente, porque normalmente isso não resolve, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo que rotina não é horário, rotina é sequência, o que eu tô querendo dizer com isso? Durante o dia não existe hora fixa para o bebê fazer nada. Não é assim, por exemplo, 10 horas o bebê dorme, meio-dia ele dorme de novo, 2 horas ele dorme e 4 horas ele dorme. Não existe isso, né? Nenhum bebê segue essa sequência de horário fixo para nada. Isso não é aplicável, tá? Que é que vocês precisam focar durante o dia, apenas no tempo que o bebê aguenta ficar acordado, porque se vocês passarem desse horário, aí já era o dia inteiro, o bebê fica irritado, chora, e vocês não conseguem mais a soneca, e ele vai levando isso durante todo o dia,
tá? Então, lembrem que durante o dia o foco é o tempo que o bebê passa acordado. Essa é a base para você montar a rotina dele e é a base para você orientar todo o seu dia. Então, por que não tem horário? Porque vai depender da hora que o bebê acordou, de quanto tempo ele passou dormindo, né? Então você sempre vai contar o quê? Ele acordou 7 horas, então ele dorme durante 1h30. Então ele acordou 7 horas, 8h30 ele tem que dormir novamente. Mas se um dia ele acordou 7h30, então ele só vai dormir 9 horas, porque é 1h30. Então é sempre o tempo que o bebê aguenta ficar acordado após a hora que ele acordou e ele precisa voltar a dormir, tá? Porém, existe uma exceção que é o sono da noite. Iniciar o ritual noturno deve sim ter um horário fixo, né? Por quê? Porque o corpo da gente, você deve procurar adaptar, planejar a última soneca do bebê para que à noite ele durma mais ou menos na mesma hora, porque nosso corpo se adapta a isso e todos os dias naquele horário ele vai sentir sono, auxiliado pelos hormônios. Então, quando ele começa a produzir o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, ele vai tender a ficar sonolento, muito forte e dormir com tranquilidade, com facilidade. Então, por isso é importante que você realmente fixe um horário à noite. Mas quer dizer que se eu passar 15 minutos, meia hora, o mundo acabou? Não, porque pouco tempo não faz diferença, mas o ideal é que você tente que seja o mais próximo possível todos os dias daquele horário que você estipulou, tá? Então, comece certo, né, gente? Quanto antes vocês começarem a rotina, melhor, assim que possível. Por isso muitas mães perguntam, quando eu começo a rotina, eu posso fazer rotina com recém-nascido? E na verdade a rotina não tem contraindicação, né? Você pode fazer com qualquer bebê, de qualquer idade, tanto novo quanto velho, qualquer bebê se adapta à rotina e é bom para ele, porque ele vai ficar mais calmo, ele vai ficar mais tranquilo e ele vai buscar ter mais felicidade, previsão no dia dele para ficar mais calmo. O recém-nascido, então, ele vai começar a saber o que é noite e o que é dia, né? Então, começar a fazer o ciclo circadiano, que quando ele nasce, ele não tem isso pronto na cabeça dele em relação à luz, né? De quando amanhece, quando anoitece. Então, quanto antes você começar, mais fácil vai ficar o seu resultado. Quanto mais velho o bebê vai ficando, ele vai entendendo mais e vai ficando mais difícil você distrair, de você acalmar, mas claro que tem sempre formas de a gente fazer, tá? Então, claro que também, eu não estou dizendo para todo mundo chegar à maternidade, né? Se tem alguma grávida que o bebê ainda vai nascer, não estou dizendo que você chegar da maternidade e já iniciar, porque você não vai conseguir fazer isso, porque está cheio de dores, está cheio de hormônios, o bebê está se adaptando. Mas assim que você começar a colocar as coisas no lugar, sua cabeça no lugar, o bebê estiver mais adaptado, você estiver mais adaptado a ele, né, com algum tempo que chegaram em casa, aí você pode iniciar aí a rotina, tá bom? Que na verdade, quando o bebê nasce recém-nascido, você não tem muito esse horário de bebê ficar acordado, não costuma seguir muito um padrão, porque tudo ainda está muito em adaptação, mas inclusive a questão do sono, de fixar o horário do sono noturno, normalmente quando o bebê é recém-nascido você não consegue fixar, porque eles tiram muitas sonecas, né? E ainda não tem um sono muito longo na noite. Normalmente eles querem ficar acordados durante a noite. Então até que o bebê se adapte a isso, que começa a entender o que é dia e o que é noite, e produzir os hormônios para isso, que começa com 6 semanas, ele não vai saber o que é dia e o que é noite, e a rotina, o ritual, né, antes desses momentos vai fazer ele adquirir mais rápido essas condições, tá? Então vamos lá, aqui eu botei um exemplozinho para vocês verem de forma mais prática, né? Por exemplo, o bebê acordou de manhã, acordou 7 horas, né, da manhã, e você vai contar aqui, ó, 1h30 do tempo que ele precisa tirar 1h30 do tempo que ele consegue ficar acordado, e você vai iniciar o ritual da soneca. Muitas mães estão me perguntando quanto tempo de Jalen eu tenho que ficar no ritual. Se o bebê não dormir, eu paro.
né? O ideal é que você faça sem o bebê ficar irritado. Se você viu que ele já está muito irritado, não adianta você bater de frente e lutar contra o bebê, assim, lutar com o bebê para ele insistir para ele dormir, deixar ele chorando, irritado e ficar ali insistindo. Não adianta, gente. O ideal é que vocês só façam isso por 20 minutos, principalmente durante as sonecas, porque quando passa disso já passou da hora da soneca. Né? Então acaba que o bebê tá ali ficando mais irritado, chorando mais. Então o ideal é que você saia um pouquinho do quarto, distraia o bebê com alguma coisa, o bebê não tem noção de tempo, e depois volte e comece novamente todo o ritual de novo, até que realmente ele ceda e durma, né? Porque ele precisa dormir. Se você volta para brincar com ele, passa muito tempo, aí a coisa desanda e você não consegue mais que o bebê durma, tá? Então, vocês têm que lembrar sempre disso. O ideal é que o bebê não se irrite ao extremo e não siga dessa forma. Então, depois que o bebê acorda dessa soneca, né, o ideal é que a gente dê alimentação, mas também não é comum quando o bebê está muito novo, que ele consiga fazer esse ciclo só quando ele realmente já consegue ficar mais um tempinho acordado. Né, quando o bebê já vai ficando mais espertinho, com 2 meses, né, que ele já começa a ficar aí um tempo mais prolongado, mais de 1 hora acordado, começa a brincar, ver objetos realmente e a ter uma interação maior. Né? E depois que o bebê come, você segue com ele para a atividade, para que ele realmente coloque em prática as coisas que ele aprendeu, descanse, aliás, gaste energia da mente e do corpo para que ele precise realmente dormir, tá? Então, quais são as atividades que a gente pode fazer durante esses rituais, né, gente? Tem inúmeras. Essas aqui são só alguns exemplos para vocês, mas vocês podem criar de vocês podem criar novas, desde que o bebê registre. Agora, existem umas principais que eu vou falar aqui para vocês, né? Por exemplo, dar banho. Dar banho eu aconselho quando? Dar banho normalmente eu aconselho no sono noturno, inicialmente, quando o bebê é novinho, tira muitas sonecas. E quando o bebê passa de 6 meses, que começa a tirar só 2 sonecas por dia, eu aconselho dar banho também nas sonecas, faz o bebê relaxar, só que é aquele banho mais rápido, que não é um banho muito completo, muito demorado, só um banho mesmo para refrescar o bebê. Ele tende a ficar mais relaxado após o banho e dormir por mais tempo. Então, o banho normalmente, inicialmente, quando o bebê é mais novinho, tira muitas sonecas, você dá só no ritual noturno. E quando o bebê vai diminuindo a quantidade de sonecas, você pode incluir no ritual também da soneca, tá? Troca de fralda, que eu sempre coloco no ritual da soneca, nesse período que você não está dando banho. Então, troca de fralda deve ser incluída no ritual da soneca para que o bebê vá desacelerando. É justamente aquela passagem. Se você está com o bebê na atividade, brincando, e você vai levar ele para o quarto, então antes você vai trocar uma fralda, ele já vai relaxando, se preparando para aquele momento e tudo mais, e ali você já vai fazendo um carinho, já vai tranquilizando o bebê para poder de fato começar a apagar a luz, a ligar ruído branco e tudo mais. Escurecer o quarto, né? Isso aí é fundamental, tá, gente? Antes, mesmo nas sonecas, quanto no sono noturno. No sono noturno é a luz 100% escura por causa dos hormônios do sono. E na soneca, de preferência também, que seja o mesmo ambiente do sono noturno. Mas se você quiser deixar um pouquinho, porque normalmente fica uma janela, uma brechinha de luz que deixa o quarto um pouquinho mais claro. Mas o ideal é que o bebê identifique que aquele horário através da luz é hora de dormir, tá? O ruído branco, que é uma associação positiva para mim, maravilhosa, que é você realmente colocar a musiquinha para o bebê se acalmar. Isso faz muita diferença para o bebê. E você consegue... com o ruído branco, que o bebê passa os ciclos mais fáceis, né? Você consegue que ele adormeça com tranquilidade, porque o bebê está acostumado a escutar um som muito constante dentro do útero, então ele já nasce com essa predisposição. Então ele gosta de escutar esse som e acaba dormindo com mais facilidade, tá? Então o ruído branco é maravilhoso até para fixar quando o bebê sai para passear, entre outras coisas.
Ler ou contar uma história, né? Muito bom, o bebê gosta de escutar a sua voz e nos primeiros meses ele tende a parar tudo que ele está fazendo e focar na sua voz, então é muito bom. Brincar um pouco na cama, né? Brincar, gente, antes do sono não dá para ser brincar, de fazer mal ou gozar, não, é aquela brincadeira que você conversa, que você fala, que você faz um carinho em cima da cama, nada agitado, tá? Nenhuma brincadeira agitada. Fazer massagem, né? Existe a Chantala, tem muitos vídeos na internet que vocês podem pegar para ver que fazer massagem no bebê é maravilhoso, eles gostam, se você habitua, eles vai aumentando todo dia um pouquinho e eles vão se acostumando e adorando aí essa massagem ao longo do tempo. Luca gosta de massagem, Lara já não gosta, então vocês têm que ver assim se o bebê de vocês se adapta. Fazer um gesto, um carinho, isso é unânime, vocês têm que fazer sempre, né? Fazer carinho no seu bebê nunca é demais. E quando a gente vai passar o bebê pro berço, isso é fundamental, porque quando você faz carinho no bebê, quando ele está no seu colo, quando você vai passar ele pro berço, você pode continuar fazendo aquele carinho, ele vai reconhecer, né? E vai se tranquilizar com isso, se sentir seguro para dormir. Tá, gente? Então, carinho nunca é demais, até o bebê grande, a gente tem que ir lá dar uma boa noite, fazer um carinho para o nosso filho dormir. Isso é uma ligação, né? Isso é um momento de amor com a mãe, com o bebê. Às vezes a gente tá tão focado ali no bebê dormir, e a gente não, né? Realmente não consegue viver aquele momento, né? Tá ali se conectando com o seu bebê da melhor forma, tá? E cantar uma música que também a sua voz é a voz que o bebê escuta desde que estava na sua barriga, então ele tende também a se tranquilizar. Quando você vai passar ele pro berço, você continua cantando ou falando e o bebê também se tranquiliza com isso. Tá, gente? Então, e tudo isso deve ser incluído no ritual de vocês. Não tudo isso, né? Eu vou dar alguns exemplos de rituais aqui, mas boa parte deles. E qual o exemplo que eu posso dar para vocês em relação a cada ritual, né? O ritual do bom dia, que é acender a luz, cantar uma música animada que envolva bom dia, né? Você pode escolher qualquer uma que você goste, ou que não envolva bom dia, mas o ideal é que seja sempre a mesma música para que ele reconheça. E dar uns beijinhos, dar comida, fazer uma brincadeira com ele no berço e seguir sempre a mesma sequência, tá? Sempre primeiro acender a luz, depois cantar a música, depois você vai brincar um pouquinho com ele no berço, depois você pega ele, dá uns beijinhos, leva para fazer a alimentação, ou se preferir para trocar a fralda ou fazer a higiene, conforme for a sua rotina, né? Então, a segunda rotina é a de sonecas, né? Leve o bebê para o ambiente, né? Troque a fralda, escureça o quarto, ligue um ruído branco, faça um carinho, cante uma música. Normalmente o ritual da soneca precisa ser um ritual rápido, um ritual tranquilo, que você faça com facilidade, tá? Lembrem de deixar o ambiente pronto, não fiquem querendo ligar ruído branco na hora que você vai colocar o bebê para dormir, que não funciona. Deixe tudo no ponto, bote um sonzinho no quarto dele, né? Existem sons hoje nos preços muito acessíveis, então faça esse investimentozinho, coloque um som no quarto, baixe, faça um download. Aqui no portal tem muitos ruídos, tem uma pasta só de ruído branco para vocês escolherem e fazerem o download. Então façam esse download, coloque no pendrivezinho, já deixe lá no ponto. Na hora de você colocar o bebê para dormir, você apenas clica para ligar o som, tá? Então deixem tudo pronto e façam a coisa da forma mais simples possível. E o sono noturno, que é um exemplo de ritual do sono noturno, é dar banho, colocar um pijama, escurecer o quarto, ligar o ruído branco, dar comida, colocar no berço e contar uma história, tá, gente? Sempre. Agora sim, se eu tenho já, para que eu não crie uma associação, eu tô com meu bebê, para que eu não crie, ele tá novinho e eu ainda vou começar, como é que eu faço para que ele não crie essa associação de dormir, né, de sempre dormir comendo? Você coloca primeiro a comida no ritual noturno, né? Então, e depois você faz todas as outras atividades. Assim você tende a conseguir melhor, porque o seu bebê não aprenda apenas a dormir
no peito, porque na maioria das mães não conseguem, dão banho no bebê, colocam pijama, escurece o quarto, tudo, aí vão amamentar. Aí quando vai amamentar, é tiro e queda, o bebê adormece no peito. E elas não conseguem evitar isso, né? Tirar antes que o bebê adormeça e tudo mais. Então, se vocês não conseguirem fazer isso, então eu sugiro que coloquem a comida no início do ritual, tá? Agora sim, o ritual do sono noturno, a comida precisa estar dentro do ritual mesmo, porque o bebê precisa comer antes de dormir, para que ele possa passar a noite inteira por mais tempo sem comer, né, gente? Então, veja se o ritual que você criou está conseguindo acalmar o bebê. Se não estiver, mude, né? É muito importante que vocês percebam isso. Se vocês estão levando o bebê para o quarto, para o ambiente, e isso não está fazendo ele se acalmar, ele relaxar para dormir, é porque o ritual não está bom para o bebê. Você precisa achar outra coisa que faça ele se acalmar. Pontos importantes na rotina, gente. Muito importantes. Consistência. Se vocês não tiverem consistência, vocês têm que passar pelo menos de 7 a 10 dias para o bebê absorver a rotina. E é de 7 a 10 dias sem mudar nada, sem sair daquela rotina fazendo a mesma coisa por pelo menos 7 a 10 dias. Depois disso, aí você fica mais tranquilo, porque o bebê já absorveu a rotina, já absorveu que aquilo é realmente uma sequência, uma condição para o dia dele. Aí você não tem problema, você sai no final de semana, você fazer uma viagem e tudo mais, não tem problema, mas primeiro você precisa consolidar isso na cabeça do bebê para depois você ter as exceções de sair aí da rotina, tá? 2, imprevistos acontecem, né? Não se desespere com isso. Vixe Maria. Desde que sejam exceções. Tá até escrito errado aí, tá, gente? Mas vou corrigir. Então, desde que sejam exceções. Então, imprevistos acontecem, mas precisam ser exceções. Porque a gente não pode tratar todo dia com 1000 coisas diferentes que acontece. Sempre na rotina, principalmente no início, você vai ver que vai ter uma coisa ou outra que vai sair do que você espera, né? E você precisa adaptar aquilo. Você não precisa se desesperar, porque hoje meu filho realmente não passou, essa soneca não aconteceu e tudo mais, e você torna aquilo um caos. Não, você vai adaptar da melhor forma. É comum que o bebê no início não consiga fazer tudo que você espera que ele faça, mas logo ele vai se adaptando e entrando naquela sintonia. Daqui a pouco você vai ver que isso vai ficar mais correto, né? Ao longo dos dias que você for implantando, você deve procurar fazer o melhor e não se desesperar quando alguma coisa fugir realmente dessa rotina. E também, quando isso já estiver implantado, aí é que você tem que ficar tranquila mesmo, porque é comum acontecer um imprevisto durante o seu dia e você atrasou o sono do bebê em meia hora, em 1 hora. Tem mãe que se desespera com isso. Vocês não precisam fazer isso. Logo o bebê vai dormir e no outro dia você vai voltar tudo a ser como era antes, e para ele vai absorver. Vocês não precisam criar esse desespero. E nem criar neuras, né? Porque o que acontece muito também dessa questão das pessoas reclamarem de rotina é que normalmente as mães que começam a fazer rotina ficam muito neuróticas em cima disso. E não precisa ser assim, porque rotina não é questão de hora, é questão de sequência, né? Então você precisa ser tranquila, porque isso vai virar igual quando a gente dirige. Quando a gente começa a dirigir, a gente começa a pensar, a gente pensa muito no que fazer. A gente pensa que tem que passar marcha, que tem que apertar no acelerador, que tem que apertar no freio e tudo mais, mas depois aquilo a gente está fazendo no automático. A rotina é do mesmo jeito. E vocês não precisam ficar neuróticos se um dia ou outro aquilo ali não aconteceu daquela forma, tá? Então, relaxem quanto a isso. A rotina tem que ser uma coisa a favor de vocês e não contra, para deixar vocês desesperados, tá? Se você for viajar, até não completei aqui, tá, gente? Minha semana foi bem louca e essa semana por causa dessa questão da minha mãe, mas graças a Deus ela vai ficar boa logo. Mas quando você for viajar, você deve adaptar a rotina do seu bebê na viagem, né? É muito importante que você procure fazer isso.
que você evite fazer cama compartilhada, procure levar um carrinho que tenha um Moisés e o bebê possa dormir nele, ou levar o berço de tela que o bebê possa dormir lá, né? Por quê? Porque se ele é muito novinho e são muitos dias de viagem, ele vai acabar criando aquela associação. A associação da cama é uma coisa que cria muito rápido. Outra coisa é que a cama, se o bebê é um pouco mais velho, a cama se torna uma coisa insegura. Viagem, a gente fica cansado, fica com sono mais pesado, então é tão inseguro para o bebê que está ali do seu lado. Você pode dormir pesado e esquecer dele. Quanto também ele pode se mexer e cair da cama, você vai ter que ficar ali observando ele o tempo inteiro, não vai poder nunca colocar o bebê em algum lugar e você tá longe. Então isso acaba atrapalhando muito uma viagem ou qualquer coisa do tipo. Então o melhor é você se preparar, levar carrinho, levar o berço, ou se preparar em relação à naninha, a ruído branco, a tudo que você possa fazer e levar para seu bebê acompanhar realmente a rotina, mesmo estando fora de casa, né? Ele vai tender a ficar na viagem muito melhor. Esteja preparada para as fases do bebê, né? Não pensem que regrediram. Muitas vezes, meu bebê está dormindo maravilhosamente bem a noite toda e tal. Aí ficam felizes, maravilhosos, 1 mês, 2, aí de repente o bebê entra no salto, a mãe, não, que tudo foi para água abaixo, ele não serviu de nada, porque ele está fazendo tudo ao contrário, e acabou tudo, o mundo e tudo mais. O que eu servi foi tudo, não serviu de nada, o que eu fiz não serviu de nada. E na verdade não é assim, gente. Os bebês passam por fases e é necessário que vocês tenham essa consciência para que vocês, quando eles estiverem passando, saibam que é só uma fase, vai passar e tudo vai voltar ao normal e eles vão ficar bem, tá? E por último, os inimigos da rotina, né? Quem é que pode acabar com a sua rotina? Quem pode acabar com a sua rotina? A sua insegurança, porque justamente, que é o próximo tópico, a retaliação de parentes, sua rede de apoio não quer colaborar com você e isso acaba lhe enfraquecendo, lhe deixando ainda mais inseguro. Se você está inseguro do que você está fazendo, dos comportamentos que você está tendo com o seu bebê, é porque você não está fazendo a coisa certa. Porque você não tem que ter insegurança, você não tem que ter dúvida se o que você está fazendo com o seu bebê é certo ou errado. Porque desde o início eu faço tudo com meus bebês, sabendo que eu estou fazendo 100% o melhor para eles. Eles são minha vida, eles são tudo para mim, né? Meus filhos é o maior tesouro que eu tenho na minha vida e eu jamais faria qualquer coisa que pudesse afetar em nada eles. Eles nunca precisaram chorar, eles nunca precisaram ser afetados em nada, porque eu implantei uma rotina dentro de casa com eles. Ao contrário, né, eles só tiveram benefícios, porque tanto eles são muito mais felizes e com as necessidades mais atendidas, quanto eu sou muito melhor e mais disposto para estar com eles e viver momentos maravilhosos juntos. Então vocês precisam estar com essa segurança na cabeça de vocês, para que vocês tenham essa firmeza em fazer a coisa com um propósito. Eu estou fazendo isso com o propósito de viver melhor com o meu filho, de ser melhor para ele e também dele ser mais feliz no dia a dia dele, né? Mais tranquilo, menos irritado, um bebê realmente que tem todas as necessidades atendidas. Então, retaliação de parentes sempre vai existir, gente. Vocês vão sempre escutar. Se vocês não fazem rotina, vocês vão escutar que vocês são relaxadas. Se vocês fazem rotina, vocês vão escutar que vocês são neuróticas. Então, tipo assim, você precisa estar segura e estar consciente para você saber o que você precisa assimilar desses comentários e o que você simplesmente precisa não escutar ou responder com realmente uma base teórica, dizendo que o que você está fazendo pelo seu bebê você tem a total certeza que é a melhor coisa possível para ele e que você é a mãe, é você que decide sobre a forma de você cuidar do seu bebê, né? E a principal coisa que a grande maioria que não tem resultado acontece, gente, é inconsistência. Não adianta, não funciona você fazer hoje, amanhã não faz. Aí faz depois no outro dia, aí depois 2 dias não faz. Aí faz no outro dia, ou passa 3 dias fazendo, aí para, porque aconteceu alguma coisa e hoje bagunçou o dia, aí você não dá continuidade, aí você faz outro dia, recebeu uma visita, aí deixou de fazer. E assim vai, o bebê nunca assimila aquela rotina e não adianta, não funciona, não vai funcionar mesmo.
tá? Então, só funciona se você realmente colocar em prática. Hoje eu estava colocando no grupo que vocês precisam fazer o desafio 7 dias. Mas mais importante do que vocês me enviarem é vocês analisarem essas 7 rotinas, né? Para que vocês saibam, cumprir certinho, seguir, porque, por exemplo, se não deu certo, você sabe que pelo menos a sua parte você fez, né? Mas é muito pouco provável que não dê certo. As mães que me enviaram, hoje eu perguntei e todas disseram que realmente já melhorou muito. Então, sem nunca nem precisar iniciar com a associação, com a retirada de associação, só a rotina já faz uma diferença gigante para o bebê, né? Então, ele fica mais tranquilo, por isso ele dorme melhor. Então, vocês, principalmente as sonecas, tá, gente? E o que acontece é que a mãe faz hoje de um jeito, amanhã de outro, aí isso aí não funciona. Então, se você seguir, quando você começa a anotar, você começa a ver onde é que você mesmo está falhando e não dá continuidade àquilo. Aí a coisa não acontece da melhor forma, tá bom? Então, a rotina é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Então, eu vou encerrar agora. Tenha uma boa tarde. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. E até a próxima aula.